Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou o Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e venho aqui falar para você hoje 3 dicas muito importantes para melhorar a sua meditação. Então fica aí que logo após a vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, muitas vezes a gente acaba emperrando a nossa prática de meditação, a gente tem força de vontade, bate aquela vontade quando a gente está meio parado, ou quando a gente está fazendo muita coisa, a gente fala assim, ai, quer saber? Acho que eu vou dar uma meditada, eu vou sentar onde eu costumo ir, eu estou num lugar diferente, eu vou procurar um espaçozinho para mim, eu tenho alguns minutinhos, mas mesmo assim eu vou tentar, nem que seja uma prática mais rápida, né, no intervalo de tempo menor, e vou praticar. Ou mesmo a gente está naquele processo muito agitado, a gente está no trabalho, ou tem uma reunião para participar, um job muito grande aí para fazer, ou a gente está na escola ou na faculdade, tem uma prova, ou um trabalho para apresentar na frente da classe, de repente, ou algo do tipo, e bate, de alguma forma, o desejo, ou aquela vontadezinha de meditar. Então, que esse não seja o problema, a vontade ela existe, a disciplina ela está sendo trabalhada aí, você está tentando praticar no seu cotidiano, mas algumas coisas te emperram. Então, nesse vídeo a gente vai apresentar 3 dicas e eu espero que todas elas te ajudem, ou pelo menos algumas delas te facilitem aí o processo da meditação. A primeira dica, que é muito importante, é respeitar o seu próprio tempo, o seu limite em termos de minutos, segundos ou horas de prática. Então assim, mesmo que você esteja já no processo da meditação e você entrou naquela fase que começa a dar um prazer, ou você entra naquele estado de vazio e você sente a sua mente estável, é interessante a gente não forçar muito nem a nossa mente nem o nosso corpo. Então assim, se você está no começo da sua prática, do seu cotidiano de meditação e você estipulou um tempo, que é um tempo limite de você praticar, tenta você respeitar esse tempo, mesmo que você começou a sentir um prazer ou um desenvolvimento muito grande naquele dia. O que é legal a gente fazer? Se você quer aumentar a duração do seu tempo, o que você pode fazer é expandir um pouquinho só isso. Pelo menos se você está começando a fazer a prática. Então assim, você estipulou aí que, como a gente disse em outros vídeos, está aqui no card, se você quiser dar uma olhadinha aí que você vai encontrar aqui no canal, para quem está começando as práticas, o tempo assim, e o número de sessões que a gente indicaria para você que está começando. Se você já é uma pessoa que medita há um bom tempo, ou você já é bem avançado aí ou avançada, então tem outros vídeos aí no canal que você pode dar uma olhada. Esse que eu apontei aqui é mais para quem está começando mesmo. Mas assim, se você então estiver começando e você quer expandir um pouco o seu tempo, eu indicaria você aumentar alguns segundos apenas. No máximo 2 minutinhos e olhe lá. E por que isso? É como se você estivesse treinando o seu corpo pouco a pouco. Os aumentos de tempo, eles são necessários para você dar aquela desenvolvida maior. Agora, se você passar do seu limite, que você de repente pode se cansar da prática, sua memória e a sua mente se associar com esse processo de cansaço e você acaba procrastinando ou tendo preguiça na próxima prática. O que é muito forte na meditação é que a nossa mente vira e mexe, prega peças na gente. Ela faz meio que a gente cair em determinadas armadilhas e transforma esse tipo de prática num comparativo com outras atividades que a gente poderia ter, e aí ela estipula comparações de prazer. É muito forte esse tipo de armadilha que acontece na nossa mente, na mente do ser humano. Então, por exemplo, se você de alguma forma, você estava indo bem nas suas meditações ali com seu tempo estipulado, né, 1 minutinho, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, e você está lá. Aí num dia você caiu muito bem ali, a meditação te abraçou, e você ao invés de aumentar um pouquinho a mais, tipo 50% para baixo desse tempo, você resolve aumentar muito isso, dilatar demais. Podem acontecer 2 problemas aí. O primeiro é começar a cansar demais e você procrastinar a próxima prática. O segundo problema
é você associar esse tipo de prática. Então, por exemplo, você tem aí uma atividade que você se entretenha bastante, ou mesmo algum tipo de atividade que você relaxa, você fica tranquilo ou tranquila. A mais comum de todas é aquela da gente chegar do trabalho ou chegar, sei lá, da escola, da faculdade, se jogar no sofá ou na cama, ligar a televisão e muitas vezes pegar um saco ou um pote aí de snack, um salgadinho, um biscoito, o que for que seja ali, principalmente gorduras saturadas, que entrar numa espécie de vício e de tranquilidade, aquele movimento, né, que você fica ali comendo, comendo, comendo e superficialmente fica extraindo a sua mente e o corpo fica ali parado. A gente tem uma tendência, aí, o ser humano de uns tempos para cá, ele acabou desenvolvendo esse tipo de atitude, o que causou uma série de problemas aí, né? Tem sociedades que discutem muito esse tipo de questão com sedentarismo, com obesidade, etc. Enfim, o que acontece com a nossa mente nesse tipo de armadilha que eu estava comentando? Ela compara essa atividade, por exemplo, de que é uma atividade assim que você não vai gastar muita energia, você já está confortável com aquela situação, com uma meditação. E aí o cérebro ele acaba fazendo um comparativo assim muito louco. Olha, mas a meditação também é algo que você fique parado. Então é melhor você ficar parado, jogado no sofá. Em vez de você ficar num processo de esvaziamento ou de você criar algum tipo de imaginação focada, imagina, já liga alguma coisa, assiste um filme, se entretém ali superficialmente com alguma imagem. Então, são armadilhas assim muito simples e comuns que podem acontecer e afastam a gente do período. E quando a gente falou de extrapolar um pouquinho o nosso tempo de prática, o que acontece? O cérebro ou a nossa mente vão associar assim: olha, aumentou um pouco mais de tempo da sua prática, olha como você ficou cansado, olha como não surtiu tanto efeito toda essa prática, olha como demorou um pouquinho para você chegar àquele ponto lá gostoso, ou aquele ponto que você realmente objetivava naquele começo, ou se não objetivava, que você tinha um objetivo próximo. Pessoal, a segunda dica é a gente evitar os comparativos e os julgamentos entre as nossas sessões de meditação. Mesmo que elas aconteceram no mesmo dia, ou caso elas tenham acontecido assim semana passada, mês passado, principalmente aquelas meditações incríveis que a gente possa ter feito já alguma vez na vida. O que acontece é que a variação dos resultados e das sensações que a gente tem na meditação, elas variam muito todos os dias. E mesmo no único dia. Naquele exemplo que a gente deu nesse vídeo que está aqui, que são pequenos blocos de meditação com meditações curtas, mesmo assim, você vai perceber que, de repente, a terceira prática, mesmo que ela tenha 1 minutinho de duração, ela vai ser diferente da primeira. E que vai ser diferente da quinta também, bem provável. Então, assim, você ficar bem livre de você interpretar o resultado das suas meditações, comparando essas práticas com outras que você já fez, vai fazer um bem danado. Primeiro ponto é porque você não vai criar nenhum tipo de ansiedade para chegar naquele objetivo que você já viveu em outro momento. E nem vai transformar aquele estado que você viveu num objetivo para a sua próxima meditação. Então você vai manter a fluidez do próprio processo e da dinâmica meditativa. Você não vai com expectativas, você não vai com objetivos traçados. Você vai simplesmente meditar, você vai simplesmente cuidar de você durante um tempo. Você vai se introspectar sem a finalidade ali de obrigatoriamente você sair de uma forma relaxada ou tranquila ou tranquilo, como isso já aconteceu em algum outro momento. Muitas vezes isso não acontece de forma 100% consciente. Mesmo a gente falando para nós mesmos assim, olha, eu estou sem expectativa nenhuma, eu não estou comparando as minhas práticas, então eu vou lá, vou sentar e vou meditar. Mas é impressionante que muitas vezes no começo da sua meditação aparece ali como se fosse um bichinho, alguma coisinha ali, um inseto, e começa a zumbir assim na sua mente, comparando ou fazendo uma lembrança, que é muito comum que isso aconteça. A nossa mente ela vai se utilizando da nossa memória e vai fazendo as suas comparações naturalmente. E ela vai comparando, mesmo sem a gente forçar, a nossa prática daquele momento com alguma outra que a gente viveu. E em outros momentos pode acontecer mais para frente na nossa prática. A gente está lá e já passou o começo, já está ali no meio da meditação e teve uma sensação. Muitas vezes a nossa mente ela
já faz associação com aquela outra prática e ela já entra no modo comparativo. Bom, o que a gente pode fazer aí? A gente tenta ficar leve, vai mais uma vez para o seu ponto ali onde você está focando, onde você colocando o seu ponto guia do processo de meditação. Mas esse assunto você encontra em outros vídeos aqui no canal. Aqui a gente vai focar, nesse vídeo aqui, 3 dicas importantes para facilitar o seu processo da meditação. Então, a gente fica nesse ponto. Tentar conscientemente não entrar no modo comparativo com as outras práticas que você já fez no passado. A terceira dica, pessoal, é a gente evitar de nos culparmos se a gente terminou a nossa prática e rapidamente a gente perdeu aquele nosso estado de tranquilidade, de relaxamento, e a gente acaba brigando com alguém, ou a gente acaba caindo em algum tipo de provocação, ou facilmente a gente já entrou num estado de ansiedade, ou de medo, ou de intranquilidade, seja lá o que for que aconteça. É que esse processo da meditação, das consequências da nossa prática, é uma dinâmica que vai existindo aos poucos dentro de nós. E cada vez mais, à medida que você vai desenvolvendo a sua prática e a sua disciplina, os estados eles vão acabando se expandindo mais. E você vai ficando cada vez mais alerta a esse tipo de provocação, alerta às variações emocionais na sua mente, alerta àquela palavra que instintivamente sairia da sua boca e você consegue dissolvê-la, transformar essa palavra em alguma outra coisa. Ou transformar essa emoção, uma emoção que era destrutiva, ou uma emoção que podia causar mal a você e a outra pessoa, automaticamente, ou de uma forma mecânica mais natural, essa emoção ela vai se tornando uma outra coisa. E você vai ficando mais serena, ou mais sereno, mais tranquilo, ou mais tranquila. E esses estados que você preserva das práticas de meditação para uma outra atividade que você tenha no dia a dia logo depois, vão acabando ficando cada vez mais integrado. Se você conseguir, lembra para você mesmo ou para você mesma da fluidez da vida, da impermanência das coisas. Como em um segundo você está de um jeito, do outro segundo você já está de outra forma. Se puder, deixe fluir. Tudo bem, ficou sem paciência, alguma coisa te pegou lá no fundo mais uma vez, você acabou de fazer a sua prática para você não sentir isso, mas que de alguma forma, a atividade que a gente fez, o nosso cérebro processou, vivenciou e teve as suas consequências ali. E essas consequências de alguma forma ficam nas conexões que aconteceram naquele instante. E o nosso cérebro provavelmente, dependendo do gatilho que aconteça, ou da nossa força de vontade, do nosso comando que a gente vai dando para ele, através da nossa mente, das nossas atitudes, da nossa dinâmica, ele vai criando novas associações e novas conexões. E à medida que o tempo vai passando e a sua prática vai se desenvolvendo, você cada vez mais vai ficar de uma forma mais tranquila ou tranquilo, ou mais consciente das suas atitudes, da dinâmica que você vive a vida e os acontecimentos que ocorrem aí na sua existência. Se tiver alguma experiência nesse sentido e quiser compartilhar, deixa aqui nos comentários. Se você puder, para dar a gente a continuar a colocar conteúdo desse tipo aqui na rede, segue o canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente está colocando 2 vídeos todas as semanas aqui no YouTube. Lá no Instagram, se você quiser, segue a gente lá. A gente está lá como Meditation Seed. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquela luz e até lá.